Na vida da gente, a gente se encontra com várias janelas. E existe a janela da felicidade ou da tristeza. Cabe você saber escolher qual janela você vai querer estar, na janela da tristeza ou da felicidade. Muitas vezes a gente permanece muito tempo na janela da tristeza e esquecemos de ver que lá atrás existe uma janela da felicidade. Quando a gente se preocupa demasiadamente com os nossos problemas, ele cresce, aumenta de uma tal forma que você não consegue ver que não é só você que passa por problemas, por dificuldade. Existem outras pessoas também passando por problemas e dificuldades, muitas vezes muito maior que os seus. Mas quando a gente se preocupa demasiadamente somente com os nossos problemas, ele cria um tamanho gigantesco. Ele cresce de uma tal forma que ele fica tão gigante que você não enxerga mais nada diante dos seus olhos, somente aquela tristeza, aquela dor. Procure sair dessa janela da tristeza, vá naquela janela do seu irmão, procure ver o que ele está passando, console, porque é consolando que se é consolado, né? É ajudando que se é ajudado, é dando que se recebe. Quando você ajuda os seus irmãos, sabe, a resolver o problema deles, automaticamente o seu problema vai diminuindo de tamanho. Ele estava gigante, né? Que você não estava enxergando mais nada diante dos seus olhos. Mas quando você passa a ajudar os seus irmãos, o seu problema ele vai se tornando pequenininho. Ele vai se diminuindo de tamanho, vai ficando pequenininho. À medida que você vai ajudando os seus irmãos, você vai vendo que seu problema não é o maior do mundo. Saia da sua zona de conforto, vá consolar o seu irmão, vai ajudar o seu irmão, vai ver outras coisas que tem na vida. Quando a gente se preocupa muito com aquela porta que se fechou, você não vê as janelas abertas que tem na vida, você não vê as portas que estão para se abrir para você, você não vê que existem 99 portas abertas diante dos seus olhos, porque você está focado naquela portinha que se fechou. Olhe para trás, veja que tem uma janela da felicidade te esperando, te aguardando. A gente precisa entender que a gente precisa um dos outros, precisamos um dos outros. Não somos onipotentes, só eu me basto, só você se basta. Precisamos um dos outros, precisamos ter essa troca. Trocar sentimentos, trocar relacionamentos, ter aquela dinâmica uns com os outros. Porque quando a gente nasce, a gente percebe o quanto a gente é frágil, quanto que a gente é humano e na nossa humanidade, como a gente é frágil, como a gente depende das pessoas que estão à nossa volta, muitas vezes do pai, da mãe, ou da avó, do tio, das pessoas que estão ali ao seu cuidar, está ali cuidando de você, te protegendo, te zelando. Aí você vê como o ser humano é frágil. De todos os animais da face da terra, o ser humano é o mais frágil, porque ele não sabe andar quando ele nasce, ele não sabe falar, muitas vezes não sabe se expressar o que sente, entendeu? Não tem as garras que um animal tem, não tem os dentes que um animal tem para se proteger. Um felino, quando nasce, ele tem a arma de proteção, muitas vezes é a garra, é o dente, ele sabe andar, sabe correr, mas o ser humano não. O ser humano é totalmente dependente, ou do seu pai, ou da sua mãe, das pessoas que estão ali à volta dele, entendeu? Então, a gente precisa entender que a gente precisa um dos outros. Não se preocupe tanto com o seu problema. O seu problema, às vezes, não é o maior do mundo. Saiba ver o seu problema, mas saiba enxergar também o problema do seu irmão. Saia da sua janelinha da tristeza, vá consolar aquele seu irmão que também está sofrendo, que o seu problema ele vai diminuir de tamanho. E saiba enxergar que atrás de você existe uma porta da felicidade, uma janela da felicidade aberta diante dos seus olhos, tá?